realizada em segunda convocação, exclusivamente para alteração e adequação em terceiro turno do Estatuto da Igreja Local, adequando a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, todos esses passos a gente deu com base na nossa Constituição, no nosso Estatuto, e agora nós estamos aí no pontapé, é tanta fé que a gente mistura, pontapé final, que é terminada a reunião, o registro do cartório. Aí a gente, dessa etapa, nós já estaremos, não livres, mas cumprindo o nosso dever. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. O texto segue com a continuidade de toda as peças que eram fundamentais para a formação da armadura, para o combate da fé. Paulo está usando aqui de uma alegoria. Ele está pensando no soldado romano, em todo o seu preparo, o que era preciso para ele ser protegido quando estivesse em combate, em guerra, e aplicando a vida da igreja, a nossa vida. Nós estamos numa guerra contínua, Enquanto nós estivermos aqui, estaremos sempre travando uma batalha. Se você observar no versículo 10, 11 e 12, ele está exortando-nos quanto a isso: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então não é na nossa força, não é na força do nosso braço, mas é na força do poder de Deus, é na força que vem do Senhor. Então somos fortalecidos. E aí o segundo passo, ele diz: revesti-vos. Então somos fortalecidos no poder de Deus. Segundo o conselho, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes conforme as ciladas do diabo. Então, no decorrer da narrativa, de Efésios, do capítulo 14 em diante, então ele vai passando, vai descrevendo essa armadura que é altamente importante para nós. Então, desde a cabeça até os pés, essa armadura, essas peças, elas são compostas nessa armadura: o capacete da salvação e as sandálias da pregação do Evangelho, o Evangelho da paz. Então, protege o nosso corpo, partes altamente importantes na nossa vida que precisam ser protegidas, e nós precisamos dela, Nós precisamos dela porque a nossa força não é contra a carne e nem contra o sangue, mas no versículo 12, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós estamos num aprendiz, eu estou
você também está, e aqui e acolá a gente pega tentando fazer as coisas pela nossa força, né? Agindo primeiro conforme a nossa intuição, conforme a nossa percepção, e, enfim, o nosso jeito, a nossa solução. Mas a Bíblia nos aconselha que nós devemos buscar no Senhor. Nós devemos nos revestir de todo o poder que vem dele, nós devemos tomar posse de toda a graça de Deus e toda a força que vem do Senhor, pela fé, entendermos muito bem o que significa o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada da verdade, enfim, tudo que é preciso para as nossas vidas. Então, o Espírito Santo, ele vai nos fazer compreender isso. Uma vez que nós somos convertidos, não tem como nós não nos rendermos a essa necessidade urgente. Porque muitos cristãos, eles se dão mal na vida cristã, na sua vida espiritual, quando eles, por um descuido, eles acabam deixando. E é muito fácil, é muito tendencioso a gente perder a base do que a palavra de Deus traz para a nossa vida. E quando nós perdemos, nós ficamos vulneráveis. Então, qualquer coisa, nós ficamos fracos, né? Dentro de um segmento espiritual, nós ficamos fragilizados e então nós podemos ser prejudicados. Ao contrário, se nós temos a percepção, estamos focados, então pode acontecer o que acontecer conosco nessa vida, por mais trágico que seja, por mais doloroso que seja, mas se nós tivermos como base a palavra de Deus, bem calçados, bem revestidos na palavra de Deus, nós vamos suportar as lutas. Não vão ser fáceis, vão abrir feridas em nós, algumas pequenas, outras maiores, mas pela graça e pela força de Deus, nós iremos ser vencedores. Então esse é o conselho que Paulo passa à igreja dos Efésios, que passa a nós hoje pela manhã, que eu compartilho com vocês. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí eu gostaria de ainda ler o versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja como é importante a nossa diligência, a nossa atenção, o nosso cuidado, aquele espírito de vigilância constante. Então ele fala em oração e súplica, em toda, né? Orando em todo tempo, então nunca, jamais a gente descuidando. Depois de uma batalha, quando formos comemorar, mesmo em comemoração, tem que ficar alguns de prontidão, de guarda, que é para o inimigo não nos pegar desprevenido enquanto a gente festeja, né? Enquanto a gente baixa a guarda. Então é muito propício isso, a gente, depois de algo, de uma conquista, a gente dá aquela, eu falei o termo baixar a guarda, mas a gente descuidar um pouco, né? Perder a concentração. Então a palavra é de constante vigilância e em todo tempo. Ele fala da palavra perseverança, súplica por todos os santos. Então, enquanto você ora por mim, eu estarei orando por você. Enquanto você ora por mim, eu estarei orando por você, pela sua casa, pela sua família, pela igreja, para que nós sejamos bem-sucedidos. Então, essa é a vida dos santos, né? Um intercedendo pelo outro na pessoa de Cristo Jesus. Então Paulo termina falando aí, rogando também a igreja por ele, rogando que os irmãos estejam orando por ele, pelo ministério dele, e que Cristo Jesus
lhe dê toda a condição a ele, Paulo, para cumprir o seu ministério. Que Deus dê também a todos nós, né? Tanto em qualquer segmento, em qualquer parte da nossa vida e da vida da igreja também. Que a graça de Deus esteja sobre as nossas vidas. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra que é infalível, pela Tua palavra, Deus, que chega até o nosso coração como algo essencial para as nossas vidas, porque é ela que nos conduz até o Senhor, que nos guia à Tua vontade. Foi por meio dela que o Teu Espírito Santo trouxe todo o entendimento espiritual para nós quanto à pessoa de Cristo, o Teu plano salvífico, a nossa vida de santificação, de entrega total, servindo ao Senhor com toda a alegria, com todas as nossas forças. Então nós Te louvamos, porque nada, absolutamente nada tem nos faltado. A Tua graça tem sido suficiente para as nossas vidas. Por isso, Pai, toda glória seja dada ao Senhor, que o Senhor seja sempre, sempre exaltado, engrandecido no nosso meio, enquanto estivermos aqui em missão, na nossa jornada, na nossa caminhada, que o nosso coração esteja sempre no Senhor e naquilo que o Senhor confiou a nós, a vida e a proclamação das boas novas aos perdidos, a vida aos pés da cruz, a vida em Cristo Jesus. Então nós somos gratos ao Senhor por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos só cantar o hino 47, e a gente termina essa parte devocional. O hino 47 já está aí projetado. Vamos colocar de pé. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos manda a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Deus abençoe. Pode sentar.
Então, uma vez esclarecido o nosso propósito, né? Sim, eu brigo. Do chamada, né? Então, nós vamos passar aí a chamada nossa. Os irmãos que estão presentes, que são membros da igreja, alguém que está aqui, nossa igreja, você pode passar para perceber. Talvez chegou depois. Todos que são membros assinaram ali, né? Não vai poder chamar. Bom dia, vamos à chamada agora. João Correia, Valdir Nadir Gaspar, Maria Menezes, Regina Bergonzoni, Solange Mioto, Creuza da Silva, Cecília Nakano, Alfredo Bergonzoni, Anderson Weller, Alberico Gaspar, Andressa Aparecida Rosa, Guilherme Pretel, Edna Aparecida Lima, Johnny Lopes, presente. Wesley Gaspar, presente. Delma de Souza, Márcio Martins, presente. Terezinha Cristine, Eliane Espíndola, Luciene da Silva, presente. Marcelo Carvalho, Samara Petrancini, Helga, Lucilene Dias, Alair Navarro, Geis Oliveira, Laura Sierra, Sueli Freitas, Ivan Estécio, Jaqueline Fior, José Aparecido da Silva, Vinícius Weller, Luzia Weller, Paulo César Chibuta, Juliana Torquato, Duda Sanches, Gisele, 38 presentes. Amém. É apanhando que a gente aprende, né? Se você estivesse aqui da primeira vez, não precisava essa segunda, viu? Mas graças a Deus. Em tudo Deus tem seus planos, né, na sua vida. Então a igreja vem seguindo aí as assembleias, né? E agora nós vamos passar para a decisão do presbitério, né? Então eu vou convidar o presbítero Johnny, solicitar a ele que o presbítero Johnny é o representante da igreja no presbitério. Então eu peço a ele que esteja passando para a igreja, Johnny, a decisão do presbitério. Presidente Prudente, 1º de setembro de 2017, ao Conselho da Igreja Presbiteriana em Santo Anastácio, pelo senhor presidente. Prezado irmão, na 6ª reunião extraordinária do PPRP, realizada no dia 26 de agosto de 2017, foram deliberadas resoluções que, no cumprimento de minhas atribuições, devo comunicar para que tome conhecimento. A resolução 8ª: recebe-se
o documento número 8º, relatório da Comissão de Legislação e Justiça, quanto ao documento número 18, atualização e adequação do Estatuto Social da Igreja Presbiteriana em Santo Anastácio, considerando, primeiro, que o estatuto anterior estava defasado. Segundo, que se faz necessária atualização e adequação do estatuto conforme o novo Código Civil brasileiro. Terceiro, que a convocação para a Assembleia Geral Extraordinária foi feita em tempo hábil, obedecendo assim o que preceitua a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, bem como o Estatuto Social da Igreja em Santo Anastácio. Quarto, que foi apresentada a lista de presença da Assembleia Geral Extraordinária. Quinto, que a Igreja Presbiteriana em Santo Anastácio está cumprindo o artigo 13 do seu Estatuto. 6. Que a adequação e atualização do Estatuto foram realizados de acordo com o novo modelo proposto pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, disponibilizado em seu site oficial. O PPRP resolve: primeiro, dar sequência ao processo de atualização e adequação do Estatuto Social já iniciado pela Igreja Presbiteriana em Santo Anastácio, aprovado em primeiro turno em Assembleia Extraordinária. Segundo, aprovar em seus termos a atualização e adequação do Estatuto em segundo turno por este Concílio Superior, Presbitério de Presidente Prudente. Terceiro, rogar as bênçãos de Deus sobre o Conselho e o Ministro da Igreja. Sala das Sessões, 26/8/2017. A Deus toda a glória. Reverendo Luiz Carlos dos Santos, secretário executivo do Presbitério de Presidente Prudente. Então, irmãos, apresentada a decisão do presbitério quanto ao estatuto, e crendo, havendo concordância unânime por todos os membros que estão cientes, né, de uma coisa, de um estatuto idôneo da nossa igreja, passando pelo conselho, vindo, né, primeiro do Supremo Concílio, chegando até nós, presbitério. Então, de forma unânime, então a gente aprova, né, esse estatuto. E aí nós vamos agora seguir as nossas os passos finais e depois aquilo que a gente tem como igreja, né? E que Deus nos abençoe. Então, ok? Alguma pergunta? Tudo certo? Então vou pedir ao presbítero Johnny que faça uma oração. Fechar os nossos olhos, buscar o Senhor. Pai, te damos graça mais uma vez, ó Deus, por esse, ó Deus, processo concluído, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, ó Deus, e pedimos a tua bênção, a tua sabedoria, para que possamos, ó Deus, conduzir, ó Deus, em todos aqueles passos necessários para a concretização, ó Deus, desse propósito, desse objetivo. Ó Deus, e que através desses meios ordinários, ó Deus, que o Senhor possa também abençoar, Senhor, as nossas vidas e aqueles que estão à nossa volta, ó Deus, e podendo assim testemunhar, ó Deus, através do nosso compromisso também com a sociedade. Nós te damos graça, Deus, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Então, agradecendo mais uma vez a todos, não esquecendo também o nosso irmão Guilherme Pretel, né? Esteve aí nos ajudando aí, Deus abençoe. Bom, e estaremos passando agora a leitura da Nossa Senhora. Esse estatuto vai ser registrado em cartório. Nós precisamos dessa autoridade de um advogado para registrar o estatuto. O nosso irmão Guilherme, ele se notificou, né, da igreja, e
que dependesse dele, ele estaria à disposição. Ele será o responsável para casa, a assinar o estatuto, que será registrado no cartório. Só para esclarecer. Amém. Futuramente a gente não precisa mais dele, né? Porque a Andressa vai estar formada, né? Não, Andressa? Ok, gente. Então, vamos à leitura, Pedro. Vamos à leitura da ata, então. Ata de número 65/2017, da reunião da Assembleia Geral Extraordinária da Igreja Presbiteriana em Santo Anastácio, reunida no dia 8 de outubro de 2017, com início às 9 horas, em seu templo, sito à Rua Barão do Rio Branco, número 374, neste município e comarca de Santo Anastácio, Estado de São Paulo. A reunião foi presidida pelo reverendo Antônio Douglas Pessoa, pastor da igreja. Finalidade da reunião. Reunião esta convocada pelo Conselho da Igreja conforme a ata de número 456, de 5 de setembro de 2017, realizada em segunda convocação, exclusivamente para alteração e adequação em terceiro turno do Estatuto da Igreja local, adequando à Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Membros presentes, base estatutária, quórum. Tendo assinado o livro de presença da Igreja, registra-se a presença de 38 membros comungantes civilmente capazes, observando que atualmente o rol de membros civilmente capazes residente na sede é de 97, e que conforme o artigo 4º, parágrafo 2º, a linha C, parágrafo 3º do mesmo artigo, e artigo 6º, parágrafo 1º do Estatuto da Igreja, há condições para a realização da presente reunião. Sendo assim, o senhor presidente declara aberta a presente reunião. Exercício devocional. O senhor presidente dá início à reunião com um momento devocional, fazendo uma leitura na palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículos 10 e 18. Após a leitura bíblica, uma palavra de oração também pelo presidente, ministrando uma breve reflexão do texto lido e logo após o cântico do hino 47. Esclarecimento sobre a alteração do Estatuto. O senhor presidente faz um esclarecimento sobre a necessidade de estarmos fazendo a alteração e adequação do Estatuto da Igreja local, adequando à Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Dispensada a leitura do Estatuto. Por decisão unânime da Assembleia, fica dispensada a leitura do Estatuto elaborado pelo Conselho, tendo em vista que já foi apresentado a sua leitura na íntegra e aprovado em primeiro turno, em Assembleia Geral realizada dia 29 de julho de 2017, conforme ata de número 64/2017. Decisão do presbitério quanto ao Estatuto. O senhor presidente solicita ao presbítero Johnny Lopes de Souza para fazer a leitura da decisão do presbitério em segundo turno. Só para... Acredito que a decisão não é de novo, né? Sim. Processo de aprovação. Apresentada a decisão do presbitério quanto ao estatuto e havendo concordância unânime por todos os membros presentes nesta Assembleia Geral Extraordinária, o senhor presidente Antônio Douglas Pessoa declara sancionado em terceiro turno a alteração e adequação do Estatuto da Igreja Presbiteriana em Santo Anastácio, que agora segue para sua última fase, ou seja, o seu registro no cartório competente. Aprovação da ata. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente solicita ao secretário Pedro Serra Alves para fazer a leitura da presente ata, sendo a mesma aprovada sem observações. Encerramento. Após uma oração pelo presbítero Johnny Lopes de Souza, o senhor presidente declara encerrada a presente reunião às 9h50. Eu, Pedro Serra Alves, secretário de atas da Assembleia, para constar, lavrei e assino a presente ata, que também vai assinada pelo senhor presidente Antônio Douglas Pessoa.
Então Pedro já fez a leitura de tudo, mas a ata está sobre a mesa e a perguntar para a igreja os favoráveis quanto à leitura da ata, se tiver alguma observação. Não tendo, então vamos votar, né? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários fiquem de pé. Deus nos abençoe. Aprovada a ata. Eu quero agradecer a vocês, a todos vocês, e agora nós vamos dar continuidade à nossa escola dominical. Tem aviso, Johnny? Os avisos. Então, os avisos, após os avisos, como de costume.